Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Improvin, eu sou médica clínica e paliativista, fiz a minha residência em clínica médica, depois fiz a residência em medicina paliativa, o mestrado em cuidados intensivos e paliativos e dedico a minha vida médica à assistência e à educação dos cuidados paliativos. Quero agradecer o convite de poder estar junto com vocês nesse momento de comemoração, né, do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, que é comemorado sempre no segundo sábado de cada mês de outubro, há muitos anos, justamente para a gente sensibilizar os profissionais de saúde à causa dos cuidados paliativos e também para falar com a população, né, sobre o quanto é importante a gente falar dessa abordagem multiprofissional tão significativa como os cuidados paliativos, que se preocupa com a qualidade de vida das pessoas que enfrentam aí situações graves e complexas de saúde que geram sofrimento, que geram angústia, e o quanto a gente precisa estar preparado para falar disso. Vejam que 75% da população mundial morre do que a gente chama de morte anunciada, ou seja, a maioria de nós vai morrer de doença conhecida, de câncer, de síndromes demenciais, de falências orgânicas, como insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, cirrose, insuficiência renal e assim por diante. Muitas causas conhecidas, muitas doenças, muitos pacientes que a gente vê todos os dias, e a gente muitas vezes não consegue abordar o sofrimento deles, o dia a dia deles, a qualidade de vida deles. Às vezes nem sequer a gente foi treinado para respeitar a autonomia desses pacientes, né? Então eu recebi algumas perguntas aqui para a gente começar a nossa conversa, para falar desses cuidados paliativos, né, o quanto isso faz sentido no nosso dia a dia. A primeira delas é: quais são as suas recomendações para os profissionais de saúde no atendimento ao paciente em cuidados paliativos? Bom, são muitas as recomendações, né? Mas eu diria que a mais importante é estudem. A nossa ignorância não pode ser um motivo de sofrimento para as outras pessoas. Vamos estudar mais, vamos compreender esses dados que eu acabei de dar. Vamos lembrar que a medicina, quando não pode curar, ela tem a obrigação de cuidar, de oferecer o melhor possível para esse controle de sintomas, para essa qualidade de vida e para a dignidade de morte das pessoas. A gente tem que ter cada vez mais estudo para oferecer tecnologias de acordo com as necessidades dos pacientes. A gente tem que estudar para parar de confundir cuidado paliativo com cuidado de fim de vida exclusivamente. A gente tem que estudar mais para oferecer a ciência em prol a vida dos nossos pacientes, para a gente estar junto, entender melhores medicações, melhores recursos, adequação dos cuidados ao prognóstico. A gente tem que estudar prognóstico. A maioria de nós não teve nada na graduação sobre cuidados paliativos, sobre o que que é, sobre o conceito, sobre os princípios, sobre as ferramentas tantas que a gente usa, né? A gente não estudou prognóstico, a gente não estudou trabalho em equipe, e como isso tudo é tão importante na nossa prática do dia a dia para cobrir a complexidade que é de cuidar de alguém gravemente doente, né? Então, a minha recomendação principal para os profissionais é estudem. Né? Cuidado paliativo não é bom senso, cuidado paliativo não é ser bonzinho, né? Cuidado paliativo ao redor do mundo tem muito estudo, muita técnica para que a gente consiga oferecer um cuidado de qualidade, de verdade, né? Como definidamente ofertar dignidade ao paciente em cuidados paliativos no ambiente intra-hospitalar? Como eu falei, a educação é a primeira coisa, né? Ter pessoas que estão capacitadas para isso. Quem sabe pensar numa comissão em cuidados paliativos? Quem sabe pensar numa equipe, né? Quem sabe os profissionais da assistência também se aproximarem da gestão, entender como que a gente pode viabilizar esse cuidado paliativo, como a gente pode montar esses profissionais, essa equipe, esse atendimento. Tem muita coisa que dá para fazer dentro de um hospital e melhorar muito a qualidade do cuidado dessas pessoas, né? Então, é possível sim oferecer dignidade dentro do hospital, em qualquer ambiente. Existem formas de oferecer cuidado paliativo, desde o cuidado paliativo na emergência, na enfermaria, na UTI, para onde que esse paciente vai na alta, né? Organizar esse fluxo.
Para assistência, isso é muito importante, porque a gente oferece cuidado de mais qualidade. Para gestão é muito importante, porque essa assistência de qualidade gera também melhor forma de uso de recursos. E agora, com a nossa PNCP, a nossa Política Nacional de Cuidados Paliativos, que saiu no Diário Oficial, né, no início desse ano aqui de 2024, a gente começa a ter também mais respaldo de como formar essa equipe, como fomentar esse serviço, né? Então, tem sim muitas formas de que a gente possa aí se treinar e oferecer cuidado de qualidade com muita dignidade para as pessoas que estão nos nossos hospitais. A terceira pergunta é qual a orientação sobre as diretivas antecipadas de vontade e como abordar o assunto com pacientes e familiares, visto que na maioria das vezes não é do conhecimento dos mesmos a existência das diretivas antecipadas. Acho que num primeiro momento a gente tem que lembrar que as diretivas antecipadas de vontade são um gênero de documentos, né? E uma dessas espécies de diretivas é o testamento vital, que é o que a gente mais acaba lidando no dia a dia dos cuidados paliativos. Para além da questão legal, burocrática, junto com advogados, de constituição de um documento, firma, cartório e tudo mais, é importante que a gente estimule esse nosso paciente a falar das suas vontades, da sua autonomia, das suas crenças. É a gente descobrir o que ele gostaria que fosse feito se ele não puder responder por ele mesmo, né? O que é valor para ele. E lembrar que os nossos valores são individuais, são diferentes de pessoa para pessoa. Isso não quer dizer fazer qualquer vontade das pessoas, né? Vamos lembrar aqui que diretiva antecipada de vontade é uma forma da pessoa exercer a sua autonomia dentro daquilo que é tecnicamente correto, tecnicamente prescrito, né? O que tem indicação de acontecer. Não é outras formas, né? A autonomia não é algo irrestrito. Isso é um assunto bem delicado, mas a gente tem que lembrar. Por exemplo, não pode ter nada diferente do nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, o paciente que gostaria de eutanásia, por exemplo. Primeiro de tudo, que eutanásia não é cuidado paliativo, e a gente pode falar disso num outro momento. Segundo, que eutanásia é ilegal no Brasil, então não se faz. Mesmo que está na diretiva antecipada, mesmo que o paciente queira, é contra o nosso ordenamento jurídico, então não vai ser feito, né? Então, a ideia das diretivas antecipadas é, essencialmente, a gente construir um ambiente psicologicamente seguro para que essa pessoa se sinta à vontade para falar para a gente das suas vontades, em especial do que ela gostaria que fosse feito com ela numa situação grave, irreversível, e ela não pudesse responder por ela, né? Então, tem formas, sim, da gente organizar, e como eu falei, quanto mais a nossa cultura institucional está voltada para os cuidados paliativos, para esse cuidado paliativo real, técnico, correto, estudado, mais fácil vai ficando a gente falar de assuntos delicados como as diretivas antecipadas de vontade. E a gente vai se apropriando bastante tanto do conhecimento como também desse vínculo que a gente cria com pacientes e com família para que as coisas transcorram dentro do que é tecnicamente correto e também dentro da autonomia das pessoas que a gente está cuidando. E, por fim, isso sim vira dignidade, né? E, por fim, a última pergunta é: as repercussões emocionais dos cuidados paliativos são muito desgastantes para as famílias, mas também para os profissionais. Como trabalhar isso? Cuidar do cuidador é muito importante, só que a maioria das vezes vocês vão ver artigos, né, publicações sobre esse cuidado com o cuidador que fica com o paciente. Esse familiar que sai do trabalho para cuidar, esses filhos que se revezam à noite para estar lá, né, além dos cuidadores contratados, né? Claro que essas pessoas precisam muito cuidado, ninguém adoece gravemente sozinho, é toda uma realidade ao redor que muda a partir de um diagnóstico. Mas o que a gente tem que lembrar é que o profissional de saúde também tem os seus lutos, né? Essa coisa assim, vocês acostumam, anestesia. Não é verdade, né? Não é que a gente acostuma, a gente lembra que
Alguém tem que fazer esse lugar, alguém tem que estar fortalecido para oferecer informações corretas, né? Alguém tem que estar desse outro lado, sendo também a força para essas pessoas continuarem exercendo a sua autonomia até o fim. Alguém tem que ajudar a cuidar dessa família com informações corretas, com acolhimento. E aí é claro que isso pesa para cada um de nós também, né? Isso não é só para os profissionais paliativistas, mas a gente está vendo uma grande epidemia de burnout nos profissionais de saúde, porque a gente tem muitas responsabilidades, a gente sabe disso, né? A gente tem muitas questões burocráticas para cumprir, a gente tem muitas responsabilidades assistenciais para ter, então vai pesando dia a dia mesmo. E aí, quando a gente se pergunta o que fazer, é lembrar que se a gente trabalha com qualidade de vida, a gente também tem que ter. Uma das maiores hipocrisias que a gente vive como profissional de saúde é falar de saúde e não ter. Então, gerenciamento do estresse, momentos de descanso, boas relações sociais, seja de colegas de trabalho, mas de família, autocuidado, exercício físico, alimentação, né, cuidados médicos, cuidados multiprofissionais necessários para os diagnósticos de cada um de nós. Quantos de nós também temos doenças crônicas? Né? Eu sempre brinco, eu sou asmática, tenho que cuidar da minha asma, tenho colegas que têm ansiedade, outros que têm depressão, outros que têm suas outras doenças e assim por diante. Cada um de nós tem a sua condição personalíssima. E a gente cuida de outras pessoas também na sua situação personalíssima. Então a gente tem que lembrar que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A gente só pode oferecer cuidado de qualidade se a gente também busca o nosso cuidado. Eu não estou aqui dizendo que é fácil e não quero trazer aqui nenhuma demagogia. Eu quero dizer que a gente tem que buscar por como que dentro da minha realidade, com os meus compromissos, com os meus horários, com a minha família, com as minhas relações de trabalho, eu posso estar melhor, eu posso ter escolhas melhores. Eu diria que nesse processo, a autoconsciência e a autocompaixão são muito importantes para a gente ter serenidade, ter saúde global, uma saúde que é física, uma saúde que é mental, e essa saúde que a gente tem, e aí a gente também passa a entregar. Isso vai muito a favor da aviação, por exemplo, né? Quando eles falam que as máscaras de oxigênio vão cair e primeiro você coloca em você para depois ajudar outra pessoa. Isso não é egoísmo, isso é sabedoria. É porque se você estiver bem, estiver saudável, estiver inteiro, aí você vai conseguir ajudar outra pessoa de uma forma concreta, de uma forma inteira, né? Então, faz muito sentido a gente trazer um pouco desse conhecimento para cá. Eu sei que foi um vídeo rápido, respondi algumas perguntas e convido vocês também a essa proposta de ensino, né? Então, para todos vocês que estão vendo esse vídeo, que fazem parte aí do corpo do Hospital Bom Jesus, convido a conhecer também aí os nossos. A gente tem aqui na Conexão Paliativa a pós-graduação multiprofissional em cuidados paliativos. A gente começa uma próxima turma em fevereiro de 2025, vai ser a nossa 11ª turma. Então, convido vocês para conhecer, né? E também vou conversar com a Morgane sobre as propostas de desconto para as pessoas que venham do Hospital Bom Jesus, bem como o PECP, que é o Programa de Ensino em Cuidados Paliativos, que é um programa de 30 horas, né? Diferente da pós-graduação, e também vou repassar ali os cupons para a Morgane, para quem se interessar. Desejo para vocês bons estudos em cuidados paliativos, boa prática em cuidados paliativos e até um próximo encontro.